Olá! Muito bem, agora é aquela hora que eu vou responder a sua pergunta. Tem várias perguntas legais aqui para a gente trazer e você conseguir esclarecer um pouco mais sobre paralisia facial. Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a minha equipe fantástica a gente tem a missão de transformar, fazer a diferença na vida das pessoas que passam pela paralisia facial através do rosto. Então a gente mexe no rosto para virar algo muito maior. Muito boa noite, vocês que estão aqui. Uma noite fria aqui, né? Gostoso, frio. Dá para tomar um vinhozinho, dá para participar de uma live, dá para mandar uma perguntinha, não é isso? Vou começar respondendo as perguntas do pessoal que me mandou hoje à tarde e vocês que estão aqui, por favor, mandem as perguntas que vocês têm prioridade, a hora de vocês, então pode mandar aqui. Eu vou começar com uma pergunta muito interessante. Tive paralisia facial há 4 meses. Posso fazer preenchimento labial? Pois o mesmo ficou fino do lado da paralisia. Realmente, a paralisia pode provocar uma mudança no volume do lábio. Então, se você está com 4 meses, provavelmente está iniciando talvez uma sincinesia de bucinador, ele vai puxar o canto da boca para trás e isso do lado da paralisia. E a boca fica mais fina. E aí sim, a gente pode pensar, nossa, eu queria tanto fazer um preenchimento que aí eu vou deixar o lábio mais simétrico. Só que o que acontece? Esse lábio mais simétrico não é porque ele está fraco, não é porque ele não tem volume muscular, é porque esse músculo aqui, o bucinador, está puxando para trás e ele não consegue ir para frente. Quando a gente põe o preenchimento no lábio, o preenchimento é um produto, é algo que tem volume. Ele entra ali onde é o músculo e atrapalha mais ainda o músculo de contrair. Ele pode ficar com um volume, mas a função dele para você conseguir trazer a boca para o centro, para falar melhor, para não escapar a comida pela boca, para não ficar puxando para trás, que pode ser que você não esteja sentindo ainda com 4 meses, mas pode aparecer mais lá para frente, isso vai te atrapalhar demais. E fora que vai atrapalhar muito o tratamento também, que sua boca vai ficar rígida. E aí a gente precisa de maleabilidade para conseguir ter movimento, certo? Então não é indicado. Na verdade, preenchimento labial na paralisia facial não é indicado em nenhum momento, porque só vai atrapalhar o seu movimento, só vai atrapalhar. Vai deixar ele rígido, o músculo não vai contrair. Quem já viu as moças que têm preenchimento labial, o que acontece? Vai falar, a boca tá aqui, ó. Ela não contrai, ela não consegue fazer isso. Isso é essencial para o movimento, é o centro do movimento. E a boca fica aqui e a gente fala dessa forma e tudo bem. Quem não tem problema, quem não tem a paralisia não interfere tanto, a não ser na motricidade da boca na hora de falar, mas para quem tem paralisia, não conseguir fazer isso daqui com o lábio compromete muito. Outra paciente com 4 meses de lesão. Tenho 4 meses de paralisia de Bell, estou bem melhor, meu olho está demorando para fechar. Esse vai ser inclusive o tema que eu vou falar na nossa sessão em grupo hoje à noite. Então, uma vez por mês tem uma sessão em grupo com todos os nossos pacientes, né? Então a gente participa, eu falo sobre paralisia, respondo perguntas especiais deles e a gente faz também uma sessão juntas e hoje o tema vai ser justamente esse fechamento do olho, esse piscar aí. O que acontece? Para o piscar acontecer, tudo precisa estar lindo, tudo precisa estar, tranquilo, funcionando super bem. Só que na paralisia, a gente vai ter alguns músculos que vão ficar com uma contração maior na sincinesia, como corrugador, frontal, orbicular do olho. E aí o que acontece com essa contração maior? Ele atrapalha o fechamento do olho. Então o fechamento do olho e o piscar é alguma coisa que demora bem mais para acontecer de uma forma mais como a gente gostaria, tá bom? Então é assim mesmo e precisa ser continuamente trabalhado. Quem chegou agora, hoje é live de perguntas e respostas, por favor, mandem suas perguntas que eu estou aqui para atender vocês. Estou respondendo as perguntas do pessoal que já mandou hoje à tarde, mas a hora aqui é de vocês. Vamos ver outra pergunta. Quais as chances de recuperação com anos de paralisia? Se você está querendo dizer recuperação 100%,
ou melhora, tá? Quando a gente já tem anos de paralisia, significa que a lesão que acometeu o nervo foi uma lesão muito importante. Foi uma lesão que gerou uma regeneração no nervo com algumas diferenças do que era anteriormente. Então, o que acontece? Quanto maior a sua lesão, mais o nervo precisa ter esforço e demora para se regenerar e mais ele vai cometer erros durante essa regeneração. E esses erros são os que trazem as sequelas. Uma vez que esses erros estão formados, a gente consegue diminuir esses erros, mas eu não consigo eliminar. Por isso que a recuperação completa, ela acontece nos pacientes que tiveram uma lesão muito pequenininha e que se recuperaram em até 3 meses. Passando disso, algum grau de sequela vai permanecer. O que a gente faz e o nosso objetivo é que seja o mínimo possível. Então aqui, por exemplo, a gente recebe... Hoje eu estava vendo a reavaliação de uma paciente que eu fiquei encantada. Ela chegou com tantas cincinesias severas, não era cincinesia moderada, nem moderadamente severa, era severa. Quando ela falava, o olho fechava completamente, a boca puxava totalmente para o lado da paralisia. E agora, com 1 mês, ela já está muito melhor. O olho já não está fechando completamente. Ainda tem assimetrias? Tem. Mas a intensidade diminuiu. E é completamente diferente você ter uma cincinesia que fecha completamente seu olho e uma cincinesia que deixa o seu olho aberto. Você percebe que ele diminui, mas deixa o seu olho aberto. Então, aí sim a gente consegue diminuir a intensidade dessas sequelas. Tiago, vamos lá. Tive paralisia facial há 2 anos, recuperei bem, mas o sorriso, depressor labial e a sobrancelha não recuperou 100%. Faço físio e a evolução está muito lenta. Primeiro, Tiago, eu não sei como que é a sua fisioterapia, porque fazer físio... Tem físio e físio, né? Tem um tipo de físio que é especializada e outros que não são. Apesar de muitas dizerem que são, quando a gente recebe os pacientes e percebe que eles têm feito ou só massagem para quem tem cincinesia, ou faz mímica, ou faz exercício no espelho, ou faz força, ou faz só alongamento. Isso aí não é fisio especializada, tá? Isso é fisioterapia, mas não é especializada. Então, mesmo com 2 anos, a gente consegue, com a fisio especializada, ter evolução sim. Pode ser que você tenha curvas de evolução. Então, você vem para nós e você tem uma curva de evolução rápida nos primeiros 8 meses e depois ela começa a ficar um pouco mais lenta. Isso é normal. Agora, o fato de querer almejar que volte 100% com a fisio, sendo que tem uma lesão que é significativa, aí a gente não consegue somar e fazer essa conta dar certo. Porque o que vai determinar se você tem ou não sequela é a sua lesão. O dia que você teve a sua lesão, aquele momento é o que vai determinar se você tem ou não sequela. O que a gente faz é diminuir. Então, se hoje você tem uma sequela que te incomoda e a gente vem e trata e faz com que ela te incomodasse, por exemplo, 9 antes, de tanto incômodo que era, e agora incomoda 5. Você diminuiu a intensidade do seu incômodo, tá? Vamos ver. Ah, você faz com a Érica. Então, faz tempo que eu não falo com ela. Manda um beijo pra ela, pra mim, por favor. A Marcela. Paciente de 10 meses de lesão. Ela veio pra mim com 6 meses e muita cincinesia. Hoje melhoramos muito, mas a paciente quer se ver normal novamente. Alta expectativa. Qual a sua estratégia para alinhar isso? Essa estratégia que eu estou usando aqui não é uma estratégia, é uma conversa franca. Trazer a realidade, trazer o que acontece, trazer como que acontece e trazer a realidade, porque não tem como voltar exatamente igual o nervo, então por isso que a gente tem uma consequência. Então, por exemplo, os pacientes que vêm pra gente, que vêm fazer, né, a conversa comigo para eu ver como está o rosto, a primeira coisa que eles sabem é que eu vou falar a verdade. Se você tiver que melhorar, eu vou falar que sim. Se você não tiver que melhorar, eu vou falar que não. Eu não vou esconder e não vou falar, ai, não sei, vamos fazer. Se tiver uma dúvida, eu vou falar, vamos tentar por um período X. Se você não tiver resposta até esse período X,
nós vamos partir para outras opções. Também tem essa resposta. Então, a gente sabe muito bem o que vai acontecer com o paciente. A gente aqui, por exemplo, já viu mais de 1.700 pacientes, então eu já vi de tudo. E a gente sabe como funciona o rosto e como o paciente evolui, e como acontece essa regeneração, e como acontece essa recuperação do paciente até onde ele vai. Mas a gente sempre fala com o paciente a verdade. Rose, tive paralisia há quase 2 anos e até hoje sinto minha boca flácida, o olho fecha. Quando estou comendo, se eu fizer bico, o ovo fica menor. Muito bem, Rose, eu tenho uma novidade para você. A sua boca não está flácida. Não sei como você vai lidar com isso, porque estou mexendo numa crença sua. Paralisia é o nome da situação. Não significa que o seu rosto está paralisado. A sua boca não se mexe hoje, não é porque ela está flácida ou porque ela está fraca. Ela não se mexe porque tem músculos contraindo demais e puxando para o sentido contrário. Imagina um cabo de guerra, tá? É isso. O que acontece é que alguns músculos começam a puxar tanto para trás que o movimento da boca não passa a não acontecer, de tanto que eles estão puxando. E o que a gente tem que fazer? Trabalhar esses músculos que estão puxando para eles puxarem menos. Então, por que você tem o olho fechando quando você faz o bico? Também é uma sincinesia, assim como esses que estão puxando o rosto para trás. O trabalho, de novo, é focar em tratar as sincinesias, melhorar essa questão para que não aconteça isso de forma tão intensa que sua boca pareça até que nem se mexe mais. Mas ela tem movimento, tá bom? Meu filho tem quase 4 meses que está com a paralisia, até agora ainda não voltou nada. Começou a fazer fisioterapia especializada agora. Voltou nada. Será que não é nada mesmo? Tá completamente flácido, não fecha nada o olho, o rosto tá escorrido, não tem nenhum sulco, não tem nenhum risquinho no lábio. Ou não voltou nada do que a gente espera que seja algo que mostre um movimento, tá? Por que eu tô falando isso? Porque 4 meses e não voltou realmente nada é um caso extremamente grave que, se for uma paralisia de Bell, não é comum. Agora, se ele já voltou alguma coisinha, mas eu não vejo quase movimento, pode ser porque o tratamento foi errado antes, tá? Porque o tratamento pode fazer com que o rosto trave e ele precise de um tratamento melhor para poder soltar esse rosto aí. E aí sim aparecer essa contração que está embaixo. De novo, fisio especializada, eu meio que só acredito vendo, porque a quantidade de pacientes que eu tenho recebido, que marcam pra gente lá que eu tenho feito fisio especializada, e quando você vai ver, é muito triste na verdade, quando você vai ver, não tem nada de especializada. É especializada em cabeça e pescoço. Não é igual paralisia facial. É especializada em neuro. Não é paralisia facial. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? E até para poder dizer, dependendo da fase que o seu filho tá, o que está sendo feito, se a pessoa consegue avaliar o que está acontecendo com o rosto do seu filho. A avaliação e entender que momento que está, o que está acontecendo, aonde está acontecendo, isso é quase uma arte, tá? E é isso que vai determinar o que tem que ser feito por ele. Porque às vezes não está evoluindo porque precisa ser feito X e está sendo feito Z. Mas não é o que ele está precisando. Então, ele vai fazer e vai jogar fora porque não é o que ele está precisando. Tá bom? A Rose falando, só fiz 10 sessões de fisioterapia. A fisioterapeuta disse que queria voltar ao normal com o tempo. Sou de Belém. Falando em Belém, vocês sentiram o terremoto ontem? Eu tenho uma amiga que é de lá que sentiu. Tô vendo aqui, Rose, quanto tempo de lesão você tem? Deixa eu ver. 2 anos. Pois é. Olha só. O tempo passou, né? E aí você ficou frustrada porque não aconteceu o que a físio falou. E olha a responsabilidade dela. Você tinha que ter continuado no tratamento.
nela, se o tratamento dela fosse um bom tratamento, tá? Como é a dinâmica de uma fisio especializada? São exercícios fazendo remotamente com vocês. O que é uma fisio especializada? Primeiro, a gente tem que entender muito bem o que é paralisia, quais são os músculos, qual é o movimento normal, o que acontece no movimento normal, para poder avaliar o seu rosto e ver, olha, nesse movimento que seria normal é isso, mas eu tenho esses fatores, esses fatores, esses fatores, esses fatores que estão atrapalhando. Então a gente tem que entender que a fisio especializada já tem que começar entendendo que ela não precisa ensinar o rosto a contrair. Ela não precisa ensinar, porque o rosto já sabe o que ele tem que fazer. Quem comanda o movimento tá normal. Só quem manda a mensagem que não tá. Então, o que acontece? A gente precisa saber exatamente onde é o problema, por isso que eu falei que é uma arte a gente avaliar o rosto, precisa saber exatamente onde é o problema para conseguir identificar. Olha, você tem uma aderência na região do canto interno do olho junto com o nariz, e para isso eu preciso fazer essa mobilização e chegar para esse movimento aqui. Você tem uma cincinesia em depressor de ângulo da boca, e para isso o passo a passo para a gente fazer e conquistar isso é essa outra coisa aqui. É a primeira coisa. É a primeira questão, é a gente ter esse olhar especializado para entender o que está acontecendo. Agora, o que é o tratamento em si? Eles não são exercícios de mímica facial. Exercício de levanta a sobrancelha, faz o bico, sorri, isso não é fisioterapia especializada, porque a gente não tem que, de novo, ensinar o movimento, eu tenho que permitir o movimento. E a gente faz sim remotamente, né? O nosso trabalho é só online. E a gente vai e avalia o seu rosto. Eu tô aqui olhando de frente, a gente tem os nossos softwares aqui que deixam o seu rosto enorme para a gente conseguir avaliar exatamente o que está acontecendo e falar assim, nesse momento que você precisa é isso, então você vai fazer essa mobilização aqui. Se você quiser saber um pouco mais, Thiago, nas lives de análise de movimento, que eu, né, é uma de perguntas e uma de análise de movimento, tem quase um exemplo do que é um atendimento, é um mini atendimento que eu faço com os pacientes e ali é a dinâmica de como que é. Então, eu vou olhar e vou fazer uma mobilização para resolver ou tentar diminuir aquele problema e eu vou testar para ver se isso deu efeito. Se deu efeito, eu vou para o próximo e aí eu vejo de novo aonde está o problema até você trazer uma maior simetria para o seu rosto. E você vê que o negócio acontece mesmo. A gente tem evolução, a evolução começa desde a primeira sessão, tá? Meu olho fecha, quando como eu faço bico. É uma cincinesia de orbicular do olho ao fechar, ao contrair o orbicular dos lábios. Por exemplo, ao comer, ao fazer bico, às vezes ao falar. A Marcela está perguntando se a gente sugere psicólogos para os pacientes ou fazer terapia. Dependendo da situação, sim, a gente indica. A gente, claro, precisa conhecer o paciente, ver se ele está aberto a isso. Ou ter uma conversa mais importante, porque às vezes a parte emocional é o que está travando o tratamento, tá? Oi, Gilza, por que eu só consigo bochechar do lado paralisado? Porque a sua bochecha do lado paralisado, o seu caso é um caso flácido. Então, a sua bochecha do lado paralisado, ela não tem força para empurrar para o outro lado, para o lado sem a lesão, enquanto o outro lado tem força para empurrar. Então, ele empurra de um lado e aí ele só trava o movimento, mas ele não tem força para empurrar para o outro lado. Sou com 2 meses e 11 dias de paralisia de Bell. Meu rosto está simétrico já, porém parece que está demorando demais. É normal? Tenho avaliação com sua equipe dia 1º. Opa, é comigo então. Se é dia 1º, provavelmente é comigo. É normal, tá? É normal, só que precisa entender que momento que você está realmente. Porque assim, o seu rosto pode estar muito bom, mas às vezes no nosso olhar está faltando coisa, tá? Então é isso que a gente precisa ver para terminar realmente toda essa situação. De ver se realmente é uma recuperação completa, né? E aí terminar tudo isso. Hoje não, Helena. É semana... Ih, semana que vem? Semana que vem não tem live, eu tô de férias. Então vamos ficar 2 semanas sem lives porque eu estou de férias.
Rose, você tem 2 anos, mais de 2 anos. O Botox é válido sim, só que o ideal é você fazer tratamento antes e fazer tratamento depois. Se você realmente quer aproveitar o Botox, fazer tratamento antes e fazer tratamento depois, tá? Então, aí sim vale a pena o Botox. E sendo avaliado por gente como a gente para dar no lugar certo. Hoje eu fiz um atendimento que foi bem triste, na verdade. Eu estava fazendo a segunda avaliação de uma paciente que fez aplicação de toxina, né? E a gente mandou o relatório todo bonitinho e o profissional que foi aplicar não aplicou no que a gente pediu. Aplicou uma parte no que a gente pediu e outra parte do outro lado. Foi triste, porque o que eu tive que falar para a paciente foi, olha, não era para o seu rosto estar assim, porque não estava legal. Não era para o seu rosto estar assim e era para estar de outro jeito e agora eu vou ter que pensar no seu rosto, pensar realmente, fazer um exercício aqui, um quebra-cabeça para tentar passar a informação para ele para que diminua os danos que foram feitos. Então, precisa ser uma avaliação com alguém bem especializada, tá? Completei 5 meses de cirurgia, fiz reinervação facial com o nervo da perna, sim, com o nervo sural, após retirar do tumor da parótida. Que bom que você fez com o sural. O sural é um bom nervo para fazer isso na parótida. Se eu ficar com o rosto parado, está ficando simétrico, mas a boca ainda está bastante torta. 5 meses, você está começando o processo ainda, tá? 5 meses, está começando o processo de toda essa regeneração que precisa depois de uma cirurgia de reinervação, ainda está no começo. Precisa de físio, pelo amor de Deus, precisa de físio. Por quê? Se naturalmente a regeneração já traz um comprometimento aí do alinhamento das fibras, quando tem uma cirurgia, também vai trazer. É claro que é muito melhor do que ficar com o rosto flácido e não mexer nada, mas precisa tratar para que a intensidade das consequências boas da cirurgia seja menor. Tenho mais de 4 anos, ainda consigo melhorar? Com certeza você consegue melhorar. Porque, independente da sua situação, tem coisas para a gente alinhar. Se você já tem cincinesias, com certeza, aí eu boto as minhas 2 mãos no fogo e meus olhos, porque aqui meus olhos hoje em dia estão valendo mais do que você tem como melhorar. Se você fizer tratamento especializado de verdade, como o que a gente faz aqui. Senão, não posso garantir. Tenho 25 dias de paralisia facial, queria sorrir, o que podemos fazer para ajudar? Primeiro, ver o que você está fazendo de tratamento e se você está no caminho certo para o tratamento. Então, se você qualquer coisa da fisioterapia estiver contra o que é o caminho certo, né, que é permitir o rosto, eliminar o que tem de limitação, o que tem de restrição, deixar o seu rosto pronto para o movimento e ir alinhando e direcionando as contrações sem forçar, sem fazer força, já fica mais fácil. Mas tudo depende do grau da sua lesão. Tudo depende do grau da sua lesão. Se for uma lesão mais leve, isso vem mais rápido. Se for uma lesão mais grave, vai demorar um pouquinho mais e tem as suas consequências. E as consequências são dadas pela lesão, pelo momento da lesão. A gente vai diminuir essas consequências. Thaís, quero fazer o curso com você. Vi que existe um na plataforma, sim, o nosso curso é online para profissionais. Fico com medo de comprar dificuldades e dúvidas. Já estou no pós-operatório e estou com paciente de paralisia pós-lifting. Dificuldade de acompanhar? A melhor situação é o curso online. Você põe e olha de novo, e olha de novo, e olha de novo. Manda pergunta lá para mim na plataforma que eu te respondo. Não tem que ter medo, não. É a melhor forma. Porque o presencial é legal? Porque tem a energia e tudo mais. Só que no presencial você não consegue voltar. Você não consegue parar para anotar. Tá? Essa é a melhor situação. Ainda sinto dor no rosto e quando faço água quente, meu rosto contrai muito. Será porque a água não está quente? Tenta uma água morna. Porque nada pode provocar dor no seu rosto, tá?
A próxima live de análise de movimento vai ser dia 15? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui quando vai ser. Então, dia 9 não tem. Dia 16 de julho é a próxima live de análise de movimento. Como que faz para entrar? Deu 6 horas, fica pronto que quando eu entrar, você já escreve aí no comentário. Quero, tá? Porque aí a primeira pessoa que chamar eu chamo. Primeira pessoa que chamar aqui, eu chamo. Mas qualquer coisa você me manda mensagem no direct também, Thiago, porque eu falo com todo mundo lá. Tenho 3 anos de paralisia, a boca ainda está torta. O que devo fazer? Tratamento especializado. A resposta é essa, gente. Por quê? Não dá. Quinta-feira, Rose. Porque não dá para melhorar sozinho. Não dá para fazer tudo isso sozinho. O tempo não vai melhorar. Mas eu consigo. É concorrido, Gleison. A Cíntia falando, é concorrido. Mas eu consigo, na hora do tratamento, olhar e te ajudar. Eu consigo, na hora do tratamento, ver qual é a questão que está atrapalhando o seu rosto. Certo? Minha gente, vou encerrando por aqui porque hoje tem sessão em grupo lá dos nossos pacientes queridos, que a gente já teve, da última vez tinha 55 pacientes participando da sessão em grupo, foi muito legal. Hoje tem de novo, então vou me preparar porque agora às 7 horas. Beijo para vocês. Nas minhas férias estarei pensando em vocês, vou tentar dar uma olhada no direct enquanto isso, mas no dia 15, não, 14, 13, 12 eu tô de volta. 13, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite.